Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021. Minha gente, 1º de outubro, mês 10, mês da criança, né? Também do Outubro Rosa. Vamos falar aqui com o Nilton Calil, esse grande chefe, né? Sabe tudo de gastronomia, a respeito do Outubro Rosa. Importante, hein? Especialmente mulheres. E mama, olha aqui. Então te liga, estamos aí com o programa Atividade, mais uma edição, sempre com o patrocínio do Grupo Zafari, 86 anos, e Banrisul, o grande Banco do Sul. Vamos adiante, falando aqui rapidamente, Marcelo Matias, não sei se está acompanhando o nosso presidente do CIMER, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, está acompanhando meio de perto o futebol? Não. Nem tanto. Não tem como hoje em dia, não há tempo hoje em dia. Certo. Então tá. Vamos aí pela Arena com o Grêmio no Campeonato Brasileiro enfrentando o Sport Recife, já com o público, né? Então é um passo à frente em termos de pandemia, de Covid-19. Faça a sua parte, olha, dentro do estádio, seja amanhã depois quando houver jogos no Beira-Rio, também, todos os protocolos devem ser respeitados, porque senão a coisa caminha para trás, tá? Então todos vão ter que manter suas posições dentro da arena, no caso, tá? A localização que for determinada pelo seu ingresso, você vai poder ir lá no banheiro, sanitário, ir lá no bar, mas tem que voltar para o mesmo espaço, tá bom? Distanciamento é indispensável, aglomeração nem pensar, não tem tititi na volta da arena, abre cerveja, fazer churrasquinho, isso aí não pode, não tem. Então é assistir o espetáculo, assistir o jogo Grêmio Sport Recife, tá bom? É isso aí que você vai fazer, que está ansioso para voltar, no caso dos gremistas, para estarem dentro da arena, então tá aí a oportunidade. Ainda é público limitado, evidentemente, tá? Então vamos fazer tudo bonitinho para que a coisa evolua bastante. Estamos aí também, então, dizendo que estamos no outubro e já há 3 meses, exatamente, aí do Natal e Ano Novo, né? E do mês de janeiro de 2022. Vamos adiante, dizendo que estamos aqui com Marcelo Matias, presidente do CIMER, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, Joaci Casagrande Paulo, médico psiquiatra, Nilton Calil, grande chefe, advogado, chefe de cozinha, sabe tudo de culinária, e Simone Magalhães, PhD em economia, né? Professora, olha aqui, é investigadora. Eu nunca quero ter contas investigadas pela Simone Magalhães, de jeito nenhum. Não, nem pensar. Por favor. Não, ela sempre acha um furo, viu? Tipo, e está ligada com a Receita Federal, Polícia Federal. Não, é uma bronca. Nilton Calil, eclético, né? Porque multifunções, polivalente, grande advogado e um grande chefe. Tem uma marca como isso. E está aqui com esse seu traje hoje, completamente nesse rosa choque, né? Muito bonito, produzido pelo IMAMA, Instituto, né, da Mama do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós estamos exatamente ingressando no mês 10, o outubro, e aí estamos aí vivenciando o Outubro Rosa. Me fala um pouquinho aí, o Nilton Calil. Bom, primeiro nós vamos começar com o futebol, que é vamos dizer assim, a torcida gremista, que depois da manhã vai reinaugurar a arena, né? Sim. Com a determinação dos protocolos aí da CBF, do governo do estado, da prefeitura. Exatamente. Geral, que é um momento, vamos dizer assim, marcante na volta depois desses 18 meses de vamos dizer assim, de reclusão. Né? Nós nos recordamos que o último jogo na arena, vocês sabem, vocês que eu sou colorado, na arena foi o Grenal, né? Foi um Grenal, por incrível que pareça. Hoje o Grêmio vai ter esse fim de semana um jogo importantíssimo com um companheiro seu de tabela de Z4, né? Z4, né? Sim. Então é importantíssimo para o Grêmio. Eu acho que a torcida do Grêmio tem que decolar aí, tentar tirar o pé desse atoleiro aí, né? Que vem desde o primeiro turno, eu né? Acho que é um momento, é impressionante isso aí que está acontecendo no Grêmio. É quase inacreditável, né? Sem dúvida. Quase inacreditável. A torcida do Grêmio está perplexa, quase eu sinto, meus amigos. Não, uma agonia, né? Um estresse. É impressionante. É impressionante. Não, e é quase inacreditável que foi o que aconteceu com o Grêmio esse ano. Exatamente. E essa última partida, depois de vencer o Flamengo lá no Rio de Janeiro, Maracanã, foi lá no Paraná. Aquela tragédia paranaense ali, né? Impressionante. Ninguém contava com isso. É impressionante. Bom, o Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa é um evento hoje mundial, né? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos um pioneirismo do IMAMA na comemoração do Outubro Rosa, não só na comemoração, como na evidência de colocar, na colocação das evidências dessa necessidade do exame das mulheres, né, Simone, com relação à sua saúde, a saúde da mamária. E
Esse engajamento que eu tenho aqui com esse jaleco tem uma história, Silvio. Sim. Porque quando nós temos um evento há 20 anos no IMAMA, que é feito junto com o União Cooks e com os chefes de cozinha, que se chama E-Chefes hoje. Sim. E quando nós fizemos 10 anos, o Pipe da Mota, que tu conhece muito bem, que coordenava aquele jantar, nós fizemos uns jalecos rosas, mais ou menos nesse padrão, para comemorar aquele evento. E o IMAMA, e nós ficamos ali com aquele evento. O ano passado, o IMAMA, as voluntárias do IMAMA pegaram o meu jaleco, que era praticamente o único que existia da época, o original, né, um dos primeiros, e levou a um leilão beneficente aquele jaleco. Não pelo meu nome, mas pelo nome, pela história do jaleco. Sim, claro. E para arrecadar algum fundo. Na entrega do meu jaleco, me deram de presente este jaleco que eu prometi no próximo Outubro Rosa usá-lo com toda a dignidade. Eu estou aqui em homenagem a todas as mulheres, eu estou usando um jaleco e passarei o mês todo no programa Gourmet na TV aqui na RDC. Maravilha, bela homenagem. E acho que estamos fazendo a nossa parte, porque nós homens que temos nossas mulheres, nossas filhas, nossas netas, nós precisamos conscientizar as demais da necessidade e da importância desse tratamento que aqui, no caso, o IMAMA se dedica com muita ênfase, com as voluntárias impressionantes. Historicamente, né? Historicamente. Tem 27 anos, não, a Mayra Calef, que já teve aqui no seu programa, ela é uma médica que está voluntariada no IMAMA, né, e é presidente. É uma benemerência, né? Exato. Eu tenho uma líder, vamos dizer assim, internacional do caso, e eu acho que nós só temos que fazer tudo isso aí com muito orgulho. Perfeito, perfeito. Vamos ver e aproveitar aqui o que diz o médico Marcelo Matias, que é presidente do SIMBRE, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, e que é um médico ginecologista, obstetra, e que, portanto, pode também, né, exatamente expor muito esse momento tão importante de evidenciar o Outubro Rosa. Olha, eu quero dar os parabéns não só ao IMAMA, mas também a ti, porque esse momento de conscientização é extremamente importante. A gente sabe que o câncer de mama no Rio Grande do Sul, nos cânceres entre as mulheres, é o que mais mata. E é uma doença que, se eventualmente não for curável, pelo menos o manejo, quanto mais precoce, melhor vai ser o resultado. Então, a gente tem em várias faixas etárias a redução da mortalidade, em outras faixas etárias, pelo menos se a gente fizer o diagnóstico precoce, a gente tem uma possibilidade de um tratamento menos agressivo, mais conservador, sabendo que a gente vai estar ali mantendo um órgão que é fundamental para a feminilidade, para o bem-estar da mulher. Então, é muito importante. Nós estamos participando, como sempre, desse tipo de evento dentro do sindicato e a nossa lógica vai um pouco além do usual e fomos orientados para isso pela Sociedade Brasileira de Mastologia, nossos parceiros nessa empreitada. Frequentemente a gente apenas cita que temos que fazer a mamografia. Só que há um detalhe muito importante, Silvas, que a gente tem que chamar a atenção, que a gente ainda tem um conjunto muito grande de exames que são realizados e a gente nem busca o exame. E muitas vezes a paciente faz o exame e tem o passo secundário, que é fazer a biópsia, obter o resultado, é fazer o anatomopatológico para estabelecer o tratamento. E aqui a gente tem uma lacuna muito importante, no qual nós ainda falhamos. Então as mulheres fazem a mamografia, elas têm a cirurgia, os hospitais de Porto Alegre são muito aptos a receber essas pacientes, o interior do estado tem vários mastologistas com plenas condições, mas o problema é a parte intermediária, entre a mamografia alterada e o início do tratamento definitivo. E é isso justamente que a Sociedade Brasileira de Mastologia, com o nosso apoio, vai atuar. Para que se tenha ideia, uma das ideias que está sendo trabalhada por eles e por nós é a disponibilização, quando a paciente faz o exame, de um programinha que vai no celular e que a avisa em caso de necessidade de um retorno mais precoce, justamente para que não fique lá uma mamografia com o exame alterado. Perfeito. E a paciente nem fique sabendo. Então, a nossa ideia, como sempre, é contribuir
com o poder público para que a gente possa, de uma maneira mais importante, proteger as nossas mulheres com tratamentos mais precoces, mais eficazes, para que elas tenham a sua saúde preservada de uma maneira melhor. Então, meus parabéns pela participação e achei o avental maravilhoso. Original demais, né? Outubro Tem uma certa inveja porque eu não tenho desses, mas fora isso, sensacional. Um providencial para o nosso médico, né? Faz jus aí. Né? Faz jus. Joacir Casagrande Pão. Eu quero parabenizar o nobre advogado e que traz hoje uma roupagem totalmente diferente para chamar a atenção das mulheres a respeito desse grande problema e que a gente enfrenta a nível de consultório, muitas senhoras e muitas senhoritas com esse problema. Então, realmente, você passa um grande trabalho para convencê-las, para fortificá-las emocionalmente. Então, eu queria dizer o seguinte, que atualmente, quando se fala tanto nesse problema de preventivo e de precocidade, que esse problema que estão incriminando, por exemplo, o Bolsonaro, aqui, no problema de câncer de mama, realmente ela é fundamental. Ele é fundamental porque ele preconiza, ele detecta, por exemplo, o câncer na sua fase mais inicial. E a gente sabe, todos vocês sabem, que o câncer, quando tratado na sua fase inicial, ele pode salvar muitas vidas. Eu estou dizendo isso na frente de um colega que trabalha no setor, mas eu, de tanto escutar isso a nível de meu consultório, na psiquiatria, e vendo aquelas mulheres chorando e desesperadas, então eu quero dizer para vocês se fixem muito bem no preventivo e no precoce, para que não ocorra o pior. Muito bem. Então tá. Isso aí, Calil. Então tá. Muito bem. Agradecer a presença do Calil aqui nesse momento tão importante, evidenciando esse Outubro Rosa, né, estabelecido pelo próprio IMAMA, que tradicionalmente, historicamente, faz a defesa, né, dos exames de mama, como diz o médico Marcelo Matias, tão importante, e o câncer que mais mata as mulheres, especialmente aqui no nosso torrão gaúcho, no nosso estado do Rio Grande do Sul. Os cumprimentos aí pela parte que tu também faz para evidenciar a importância dos exames precoces, né, Matias? E, enfim, e dos cuidados que a mulher tem que ter, né, exatamente. O voluntariado tem que ser em todas as etapas da nossa vida. Nós não podemos escolher o momento. A forma, cada um tem a sua, né, e tem que ser exercida. Isso é inevitável. Perfeito. Vamos adiante, falando do Banrisul, o grande Banco do Sul, que é um dos nossos patrocinadores. Banrisul Digital, olha só, o aplicativo que tem a sua cara. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Veja a mensagem do Banrisul, aquele banco que nos auxilia tanto, né? Com taxas civilizadas quando a gente precisa e quando a gente quer prosperar, faz a mesma coisa também, sempre estendendo a mão para todos nós, correntistas, pessoa física ou pessoa jurídica. Veja a mensagem do Banrisul. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, está aí, Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Aproveitando o ensejo da presença feminina aqui na nossa bancada, Simone Magalhães, assistiu aqui, que chegou agora aí também, que enfrentando um trânsito complexo, né, que ela mora em Canoas, nesse belo município, mas hoje, sexta-feira, minha gente, é Freeway, é Castelo Branco, não sei, Castelo Branco mudou de nome, nem sei. Mas, enfim, está tudo congestionado, né? Especialmente aqui nas redondezas da nossa emissora. É interessante, né, que as mulheres se deem conta da importância dos exames, né, de mama, exatamente nesse momento que estamos aí vivendo o Outubro Rosa. O Outubro Rosa, né, Silvas, ele veio para chamar a atenção de uma questão que é muito importante, né? Porque o câncer de mama é uma das doenças que mais mata. Eu acho que ela só perde para o câncer de colo da mulher, né? E nós temos... E o câncer de mama, ele tem uma possibilidade de cura enorme,
desde que seja detectado preventivamente, né? Eu faço exame geralmente os médicos exigem, né, que a gente faça depois dos 40, né? Eu faço muito antes e eu faço não só a mamografia, mas eu faço também a ecomamária, porque eu tive eu tenho uma glândula na minha mama esquerda que já foi suspeita de ser um câncer. Ela apareceu na mamografia, eu tive que repetir, então não é tumor, não é um carcinoma, mas é uma coisa que tem que ser observada, porque é uma glândula que ela está em movimento diferente, né? Então, assim, sempre faço todos os anos, né, e incentivo as mulheres a fazer. Conheço muitas mulheres, eu tenho uma grande amiga, que é a Patrícia Palermo, que é economista-chefe da FEComércio. Ela teve um câncer de mama extremamente agressivo, eu tive, né, próxima dela nesse momento, e graças a Deus ela está ótima, linda, maravilhosa, curou. E conheço muitas mulheres assim, eu acho que a gente tem que cuidar. A saúde preventiva é o melhor remédio. Muitas pessoas me questionam porque eu gosto muito da saúde preventiva, eu faço tratamento ortomolecular, eu tomo vitaminas, dietas, uma série de coisas. Mas o que eu gasto com o meu tratamento preventivo, eu economizo nos antibióticos, nos tratamentos da doença. Eu procuro me cuidar para não deixar a doença chegar. Mas claro que no mundo, principalmente assim, extremamente estressante que a gente vive, né, o câncer ele está sempre ali. Então a gente tem que observar, e o câncer de mama, hoje existem vídeos na internet que a gente faz o autoexame, é muito simples de fazer no banho, né? A gente tem a época do mês que tu faz, tu vê como que é super simples de fazer. E claro, fazer os exames, eu acho que o Dr. Matias fez um relato maravilhoso, né? Hoje em dia, assim, ó, tu tem como fazer os exames, tu tem como fazer o tratamento na rede pública, tem como fazer tratamento. Eu tenho pessoas que eu convivo que não tinham plano de saúde, que fizeram o tratamento e se curaram. Então procure, não deixam. Fale para suas mulheres, sejam suas avós, suas mães, suas esposas, suas filhas, suas netas, bisnetas, amigas. Incentivem todas a sempre se cuidar, porque a prevenção é o melhor remédio, porque depois que a doença está instalada é muito mais difícil e muito mais sacrifício para a mulher. Eu acho que o Outubro Rosa é um momento de dar uma acelerada nisso, mas a gente não pode descuidar disso o ano todo, né? Perfeito, muito bem relatado aí pela Simone, a mulher que dá valor e respeita, né, essas doenças que são traiçoeiras e muitas vezes radicais, né? Então tem que ficar atentas, as mulheres têm que ficar atentas, né? Fazer o seu exame de mama, né? Parece que isso é muito comum se fazer durante o banho, né, doutor Marcelo Matias? Fazer um toque na mama e tal, qualquer anormalidade, o famoso carocinho, recorrer logo a um exame, a um médico, evidentemente, para constatar qualquer irregularidade, né? Estatisticamente, a maior importância do autoexame é o autoconhecimento para o reconhecimento de alterações que façam com que a paciente vá procurar um mastologista, ou um ginecologista ou um médico de confiança. Mas o que a gente sabe que o que reduz efetivamente a mortalidade, e vou concordar plenamente, José, contigo, é o diagnóstico precoce. E a mamografia, em determinadas faixas etárias, especificamente, principalmente a partir dos 50 anos, ela é capaz de reduzir mortalidade, porque ela faz um diagnóstico num momento exato onde o tratamento precoce produz um impacto direto sobre mortalidade. Entre 40 e 50 anos, a maioria dos trabalhos mostram não exatamente uma redução da mortalidade, mas um aumento da incidência de tratamentos bem mais conservadores. E quando a gente fala tratamentos mais conservadores, nós estamos tratando de uma questão que para a mulher faz toda a diferença. E só para acrescentar, Simone, uma coisa importante, que o carcinoma de colo uterino, que é o mais comum globalmente, especialmente em países de terceiro mundo, no Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul, já perdeu em incidência para o câncer de mama. Porque a prevenção com um preventivo de câncer de colo é uma coisa que foi tão batida que as mulheres acabam fazendo. Então a gente acabou tendo uma redução
de câncer, porque o tratamento por câncer de colo ele é preventivo, a gente trata antes de virar câncer. Já o câncer de mama, a gente pode fazer prevenção, não exatamente com a mamografia que possibilita um diagnóstico precoce, mas se sabe, sem a menor dúvida, que uma vida mais saudável, uma dieta menos rica em gorduras, um controle maior do peso, sem dúvida alguma, reduz a incidência de câncer e os trabalhos são bastante claros, mesmo que pareça exótico a gente falar, isso tudo é bem claro. Então eu vou concordar bastante contigo, Simone, no sentido de que uma vida mais saudável acaba redundando num prognóstico melhor até para o câncer, por incrível que pareça. Então para nós faz diferença mesmo. Essa informação do câncer de colo eu não tinha e aí agora tu falando, eu lembrei, né, que quando a gente vai na ginecologista, assim, tipo, ela nem te pergunta, né? Já faz a coleta do pré-câncer, né, que a gente fala. O ginecologista nem te pergunta mais se, né, vamos fazer. Não, ele já faz. E também, é claro que dá outra tranquilidade, né, porque também, não sei se o câncer de colo ele é tão silencioso quanto o de mama, né, e o câncer ele é silencioso, né. Uma vez eu estive conversando com a médica, ela disse assim, ó, câncer não dói. Isso é um grande problema do câncer. Não dói. Quando ele dói é porque ele está num estágio já muito avançado. Uma ameaça radical e agressiva. Não é que nenhuma dor que tu tenha. Não dói. Quando dói é porque já está muito complicado. É verdade. E a evolução do câncer de colo uterino é muito mais lenta. A gente sabe que do início da lesão até a invasão, ou seja, transformar em câncer, é na média, por favor, com a data vênia de que os seres humanos são indivíduos com a sua própria característica, é em torno de 8 anos. Portanto, a gente sempre tem tempo no meio do caminho, se a mulher fizer os seus exames, de fazer o diagnóstico. Já o câncer de mama não, ele pode surgir em qualquer momento. Por isso, a periodicidade recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, é que se faça a partir dos 40 anos de maneira anual. O Ministério da Saúde, por uma questão de custo e efetividade, não recomenda dessa forma, mas eu vou dizer que eu estou com a FEBRASGO, Colégio Brasileiro de Radiologia e Sociedade Brasileira de Mastologia. E depois dos 50 e de 6 em 6 ou continua sendo anual? Não, continua anual. Existem casos bastante específicos de mulheres de altíssimo risco, que pode o exame ser feito mais precocemente, e esses casos são casos bastante claros. Existe, o nosso objetivo aqui não é falar de medicina, mas existe um conjunto de mutações, as mais importantes conhecidas são as mutações chamadas de BRCA1 e BRCA2, que são mutações que estão vinculadas claramente ao desenvolvimento de câncer, não apenas o câncer de mama, mas também o câncer de ovário e, por incrível que pareça, outros cânceres, incluindo o câncer de pâncreas, o câncer de mama em homens e o câncer de próstata, entre outros. Então, são mutações conhecidas. Eu sempre cito como exemplo, quando eu dou aula para as alunas lá, eu sempre cito a Angelina Jolie, que é aquela atriz de Hollywood muito famosa, e ela fez uma cirurgia precoce de retirada das mamas e retirada dos ovários, justamente porque ela era uma mutada. Ela está viva, muito bem, linda, maravilhosa até hoje. Justamente por isso, você, mulher que está nos assistindo, saiba que fazendo o rastreio adequado, sabendo quem se é diante das doenças todas que existem, a gente consegue fazer um tratamento melhor e fazer com que você viva melhor. Eu queria só fazer mais uma perguntinha rápida. Dentre a bateria de exames que eu faço anualmente, eu faço exames de sangue, assim, faço uns 40 exames de sangue todos os anos. E alguns desses exames, eles têm, a medicina hoje ela já está avançada e tem alguns exames que tu consegue ver alterações que pode estar tendo uma mutação que pode virar um câncer, né? Tem alguns exames, eu não sei quais que são dentro dos que eu faço, mas eu sei que dentre eles tem alguns exames hoje que tu já consegue ver se tu tem, se alguma célula pode estar em mutação. A gente não chega a esse ponto, assim. Existem vários exames cuja eficácia claramente justifica o custo. Então a gente cita coisas óbvias,
por exemplo, um perfil lipídico para ver a questão de colesterol, um exame para avaliar, por exemplo, a glicose, que a diabetes é uma coisa que tem aumentado bastante de incidência em pessoas, inclusive mais jovens, portanto é importante fazer o rastreio. Nós recomendamos sempre que sejam feitos exames, por exemplo, de tireoide, porque eles são muito silenciosos e a gente acaba perdendo diagnósticos de várias outras doenças. Existem alguns exames, por exemplo, que estão crescendo em importância, vitamina D, pela questão da exposição ao sol, estamos vivendo mais, portanto precisamos cuidar dos ossos. Existem alguns exames que avaliam previamente doenças cardiovasculares, questões inflamatórias importantes. Então, a gente tem uma amplitude de exames que para a mulher sempre vai incluir, a partir dos 40 anos, a mamografia. E para ser bem preciso aqui, para não ser acusado de não estar falando o correto, pela OMS, que eu não gosto muito, mas nesse aspecto eles estão absolutamente certos, um preventivo feito entre os 25 e os 64 anos, 2 exames subsequenciais negativos em mulheres de baixo risco podem ser repetidos a cada 3 anos. Essa é a rotina da Organização Mundial da Saúde e do INCA, do Ministério da Saúde, que a gente respeita bastante para câncer de colo. Para a mamografia, a partir dos 40 anos, exames anuais, pelo Ministério da Saúde, eles suspendem com 69 anos, eles fazem de 50 aos 69 anos a cada 2 anos. Não é o que a maioria das sociedades médicas defendem, a gente defende a partir dos 40 anual. Casos específicos são muito individuais. A única coisa que eu aproveito aqui, e eu sei que vai causar um desconforto em várias mulheres, mas a ecografia transvaginal, que é um exame extremamente útil e importante ser feito diante de sintomas, e que o ginecologista utiliza amplamente, ele feito em mulheres assintomáticas para fazer rastreio de câncer, ele é um mau exame. Ele produz mais problema do que benefício. Então eu sei que isso gera um certo tumulto, porque as mulheres estão acostumadas, eu quero fazer uma revisão, quero fazer uma ecografia. E os trabalhos científicos demonstram claramente que a gente não consegue reduzir nem mortalidade por câncer de ovário e endométrio, que é o que a gente gostaria, e a gente aumenta o risco, porque força a fazer a investigação. Isso é importante porque vários trabalhos, especialmente trabalhos americanos, eu sempre cito esse como um ícone da ciência do exame exagerado. Eles dizem o seguinte, que 80% das mulheres americanas farão um procedimento invasivo diagnóstico na mama ao longo da sua vida. E 80% não há justificativa. Então a gente tem que fazer exames, mas tem que ser sempre embasado em custo-efetividade e em risco-benefício. E especificamente a ecografia, que é um exame maravilhoso, a gente utiliza em larga escala para rastreio de câncer, é um mau exame. Vamos ver. Aí, uma aula aqui do Dr. Marcelo Mais uma aula, né? Mais uma. O Dr. Matias é sempre uma aula para nós. Posso falar agora? Não, eu, prestando atenção no que falava a Simone e o meu querido colega, então eu quero parabenizar a Simone porque ela se autodetecta, ela se autodiagnostica através da palpação, tudo então, e ela disse algo que eu achei muito interessante, muito inteligente. Eu prefiro gastar em prevenção do que na terapêutica, no tratamento. E com isso ela evita o quê? Que haja uma ablação de seio, essas coisas, ela pega a coisa no nascedora. Eu quero viver 120 anos, eu estou chegando nos 50 já, né? E a outra coisa aqui, o meu doutor aqui, que eu também achei interessante, quando ele caracterizou, trouxe aqui a baila o nome de Angelina Jolie, eu quero dizer o seguinte, que ela se antecipou em função do problema de ordem genética, hereditária, que ela já tinha mãe, parece que a avó também, que tinha esse problema. Então, nesse sentido, que ela se antecipou e fez a ablação, né? Foi isso. E foi muito criticada. Mas foi criticada por uma ignorância ignorantes sistêmica, que olham só a questão estética, né? A realidade é o seguinte, é importante dizer, se você que está nos assistindo aqui tem especialmente parentes em primeiro grau, mãe e irmã principalmente, com câncer de mama ou ovário, na pré-menopausa, que é um momento de maior risco, por favor, consulte urgentemente um mastologista, mesmo que você seja jovem. E isso é uma coisa importante, apesar dos riscos familiares para o câncer de mama e para outros cânceres serem o mais importante, para câncer de ovário também é assim, estou dizendo na minha área, em várias outras áreas isso é verdadeiro também, a maioria dos cânceres em mulheres ocorrem em mulheres que não têm necessariamente fator familiar claramente estabelecido. Então, a despeito dos riscos familiares serem os mais importantes, a gente tem ainda a maioria dos casos esporádicos. Então, você que está nos assistindo,
consulte o mastologista, consulte o ginecologista, faça como a Simone, faça seus exames de prevenção. Isso vai garantir a sua saúde por mais tempo, com mais tranquilidade. Maravilha, perfeito. Vamos adiante, falando de Grupo Zafra, 86 anos. Olha aqui, minha gente, diz assim a campanha institucional do Grupo Zafra: a vida acontece quando a gente se encontra. Realmente, é a grande expectativa de todos nós, desde que façamos a nossa parte com absoluta responsabilidade, né, minha gente? Sem aglomerações, o uso da máscara, né, o álcool em gel, lavando as mãos muitas vezes por dia, e atendendo os protocolos, infectologistas, né, decretos, etc. e tal, para que a gente chegue lá em dezembro, se Deus quiser, e possamos ter aí uma convivência muito maior no ambiente, né, no seio familiar, no ambiente de trabalho e até no social. Mas aí nós temos que, para chegar lá, com muitas vantagens, temos que fazer com responsabilidade aquilo que nos compete, que é a nossa parte, tá bom? Grupo Zafra, então. A vida acontece quando a gente se encontra. E bela mensagem, dá uma olhada. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Gente, nós temos aqui na nossa bancada hoje e na nossa tela, temos aí uma das maiores empresas do segmento de automóveis do país, da América, que chama-se Chevrolet Sponchiado Jardine. É uma revenda Chevrolet espetacular, né? Que atende a todas as expectativas dos seus clientes. É um negócio fantástico. Aí, ó, Sponchiado Jardine, movidos por você. Olha aqui, ó. A Chevrolet Sponchiado Jardine é conhecida como uma revenda que não perde negócio. São 8 lojas no estado, 2 em Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Dijuí, Passo Fundo e Erechim. A Chevrolet Sponchiado Jardine valoriza o seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou o seu seminovo. Então, daí não tem como perder, né? É um baita negócio. A Jardine Sponchiado, o Sponchiado Jardine, não perde negócio. Você vai lá, você vai fazer negócio sempre, porque ela não perde negócios. É uma revenda que está sempre ao lado dos seus clientes, proporcionando os melhores negócios na hora da troca do seu seminovo ou do seu zero quilômetro. Assim funciona Sponchiado Jardine. É um grupo espetacular, sensacional, o grupo Sponchiado Jardine, Chevrolet Sponchiado Jardine. Tá bom, minha gente? Vamos adiante, então, falando do CIE, que é o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, que investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem estágios do CIE do Rio Grande do Sul, que é o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional por toda a sua dimensão, realizações, gestão, tá bom? Veja aí a mensagem. Muito bem, vamos adiante agora, falando de Barranco, subindo ou descendo a Protásio. 51 anos do coração de todos nós gaúchos, o Barranco, comandado lá pelo empresário Elson Furino. Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. O Barranco é a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Ah, olha essa picanha. Olha aqui, melhor chopp, melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados e também ao ar livre. E, olha aqui, minha gente, o telefone lá do Barranco a teleentrega continua em alta, bota alta nisso. Ó. Lá no Barranco, 51 3331 6172, no Barranquinho, é o 51 30 28 23 10. Protásio Alves, 1578, Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Lá você tem um timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, que estão lá somente com o propósito de que você passe ali momentos inesquecíveis no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos falar de Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações.
Seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Olha aqui, minha gente, uva laranja. Ele é 100% natural, ele não tem açúcar nem tampouco conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. A propósito, Sucos Petri, o programa comemora 29 anos agora em janeiro, e Sucos Petri foi o primeiro anunciado nesse programa. Portanto, ele está há 28 anos nessa bancada. Todos os nossos comentaristas fixos, como os nossos convidados, estão sempre degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações, uva laranja, 100% natural. Muito bem. Marcelo Matias, presidente do Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui que cumprimentá-lo. Em primeiro lugar, porque o senhor está aqui na revista Evidência, muito bem produzida, uma revista tão importante. Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, com uma matéria muito boa. É uma matéria especial, Simers, 90 anos em evidência, que comemorou recentemente 90 anos, que é o maior sindicato da América, tá bom? Está aqui, então, o presidente, né, na capa dessa revista tão importante, a revista Evidência. Está aí o Marcelo Matias, por toda a sua representatividade como médico, né, como professor universitário, como presidente do Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Também temos que cumprimentá-lo, porque o senhor vai receber um título espetacular, né? Cidadão dessa capital gaúcha aqui, um dos maiores capitais do nosso país, sem dúvida nenhuma, a nossa querida Porto Alegre, né? A comandante Nádia, por unanimidade, fez uma proposta de tão importante, né, referência e homenagem, e foi por unanimidade aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, quando então o doutor Marcelo Matias será então homenageado e conquistará esse título tão importante, cidadão. Olha, o orgulho é uma palavra que parece muitas vezes ser colocada de forma egocêntrica, mas ele realmente é a palavra que mais define o sentimento nesse momento. A minha querida vereadora, comandante Nádia, me honrou com a proposta e os vereadores que aprovaram da mesma forma, eu só tenho a agradecer. Eu que sou nascido no Rio de Janeiro, mas eu sou porto-alegrense de história, de vida e de coração. Agora eu posso dizer que eu sou um cidadão da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, que maravilha. É um orgulho para nós, uma figura tão querida, tão competente, um PhD na sua atividade profissional, como gestor de um sindicato da dimensão do Simers, para nós também é motivo de orgulho. Um cidadão que não nasceu aqui na nossa terra querida, os Pampas, do nosso Rio Grande do Sul, mas está inserido aqui no nosso contexto, prestando um serviço incrível à nossa comunidade gaúcha. É uma honra grande, né? A gente imagina ser alguém, uma pessoa normal, como qualquer um de nós, que trabalha, acorda de manhã cedo, tem horário para cumprir, dedo para colocar no ponto, e acaba sendo colocado em uma missão e ter o reconhecimento, por exemplo, dos médicos que me possibilitaram participar dessa gestão do Sindicato Médico e de pessoas influentes como a comandante Nádia, como a Câmara de Vereadores, que me possibilitaram o título. É realmente uma semana muito especial assim, na minha vida, porque isso vai ficar para o resto da vida, vai estar no meu currículo Lattes, lá, cidadão de Porto Alegre. Isso, para mim, vai ser algo que vai para sempre ficar na minha memória e eu nunca vou esquecer de agradecer e reconhecer o trabalho da vereadora comandante Nádia, que fez a proposição. Tudo bem. O que me diz aí, Joacir Casagrande Paulo? Olha, eu queria dizer o seguinte, eu queria parabenizar a comandante Nádia por ter escolhido a figura aqui de Marcelo Matias, que é um homem que eu conheci há pouco tempo, mas que realmente ele dignifica a medicina, não só gaúcha, como brasileira, e foi realmente esse título otorgado a ele merecido. Muito obrigado. Eu não posso deixar de dar os parabéns também, né, doutor Matias? Eu sempre referendo ele aqui, tanto na presença dele, quanto os dias que ele não está aqui também, né? Um profissional brilhante, uma pessoa maravilhosa que eu tenho a honra de conviver com ele aqui, sempre dando aulas de aprendizado de saúde para nós. Eu acho que Porto Alegre fez uma excelente escolha, estou muito feliz que agora o senhor tem o carimbo vitalício no passaporte aí o cataúcho mais gaúcho impossível, né? Cada momento como esses é uma responsabilidade a mais, né? Eu já concluí há um bom tempo que eu sou um privilegiado porque eu tive oportunidades que
que foram coisas que me foram colocadas na minha vida. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma profissão que eu amo, tive a possibilidade de ser presidente do sindicato, representar os médicos. Então, eu sou um privilegiado e essas coisas a gente precisa reconhecer. E a mim só aumenta a minha dívida. Eu sou um grande devedor. Se eu fosse efetivamente poder pagar tudo que eu recebi da vida, eu precisaria viver alguns anos a mais, porque eu tenho muito a devolver por todos aqueles que me fizeram gentilezas. E a vocês, de maneira especial hoje, só tenho a agradecer novamente. Mas pensa assim, ó, ninguém ganha mais peso do que possa carregar e ninguém ganha mais láureas do que o que merece. Então, você pode ter certeza que todas as suas láureas são merecidas e o senhor tem que aproveitar isso. Sem palavras, muito obrigado. Meu amigo Marcelo Matias, presidente do CIRMS, terceira dose da vacina para os médicos. Como está essa situação? Olha, a gente também ficou muito satisfeito porque foi uma iniciativa que nós tivemos o prazer de iniciar. No meu entender, no país, eu ainda não descobri alguém que tivesse feito um movimento em termos, pelo menos, de sindicatos antes. Tivemos o apoio depois do Sindicato de Minas Gerais, assinamos inclusive uma nota conjunta e já estamos para aproximadamente um mês na luta pelo reforço de dose. Isso não saiu do Ministério do Ar, né? Para nós, medicina tem que ser levada a sério e não apenas um ideário político-ideológico, tem que ter base. E a gente embasou a nossa solicitação em condutas de vários países. Israel está fazendo a terceira dose, eles usaram 2 doses da Pfizer. A Pfizer pediu autorização para 3 doses nos Estados Unidos. Aqui no Uruguai e no Chile, eles tinham feito 2 doses da Coronavac, tiveram um aumento de incidência e iniciaram a vacinação de terceira dose. O próprio Ministério da Saúde, a Anvisa, iniciou um trabalho para a terceira dose da AstraZeneca. Então, considerando a ciência existente, nós fomos à luta. E ficamos muito satisfeitos porque durante todo esse processo, com inúmeras movimentações, o próprio governo brasileiro acabou aceitando a ideia, começou a vacinação inicialmente nos mais idosos, porque se sabe que a eficácia das vacinas são menores em pessoas de mais idade. Então iniciou em Porto Alegre com acima de 70 anos, baixou para acima de 60 anos e na semana passada o Ministério da Saúde assumiu a responsabilidade de vacinar os profissionais da saúde. Eu tive a honra de estar na quarta-feira lá em Brasília, onde fomos conversar direto. Seria com o ministro Queiroga, mas ele vacinado estava com Covid, então o ministro substituto nos recebeu e ganhamos a promessa de que vamos conseguir doses extras da Pfizer e oferecemos já, como fizemos lá em 2 momentos nesse ano, a nossa entidade para poder vacinar os médicos e temos a promessa do Ministério que não faltarão doses. Estivemos hoje reunidos com o Fernando Ritter, que é o coordenador da Vigilância Sanitária de Porto Alegre, e ele reafirmou que vai oferecer para os profissionais de saúde. A gente fala em nome dos médicos, mas quando a gente conquista para os médicos, vai para todas as categorias e nós vamos conseguir participar do processo de vacinação. É importante, nós precisamos deixar os profissionais de saúde saudáveis para que ele possa atender você. Perfeito. Então, com o ministro, maravilha, tudo... Muito tranquilo. Nós somos muito bem recebidos, o deputado Osmar Terra nos ciceroneou nessa visita, ele foi também muito importante, precisamos reconhecer aqui publicamente o trabalho do mesmo, e a coordenadora do processo das vacinações do país nos recebeu diretamente junto com o ministro e temos a promessa de que teremos doses suficientes. Para que se tenha ideia, nós estamos tratando aqui de 400 mil doses, porque quando a gente foi buscar lá, não é especificamente só para os médicos, é para os médicos, para os técnicos, para os enfermeiros, para o porteiro do hospital, para o indivíduo que carrega a maca, para o ascensorista, para a segurança, para todos. E isso eu tenho a promessa feita pelo governo federal e tenho um comprometimento aqui da Vigilância Sanitária de Porto Alegre que nós poderemos fazer. Posso até antecipar aqui que provavelmente pelo dia 9 do mês que vem nós já vamos iniciar a vacinação dos médicos que fizeram a Coronavac. Para o pessoal que fez a AstraZeneca vai ser só em novembro, mas novamente nós vamos preparar a nossa estrutura. Toda aquela estrutura que foi da primeira ocasião? Toda aquela estrutura. Maravilha. Pô, nós vamos fazer um acordo novamente, vamos oferecer para a Unimed, que foi nosso parceiro. Que beleza. Vamos fazer um drive-thru. Um aparato, sem dúvida. Uma estrutura grande. Monumental.
foi espetacular. Foi funcionou um momento... demais. Eu acho que o Joaci vacinou lá, Eu vacinei lá. Foi um Por momento... isso que você está falando, eu estou lembrando. É verdade. Vacina embaixo. Já fez a terceira, José? Não. Eu vou fazer dia 3 de novembro. É de novembro. Para quem fez a Astra, fica só em novembro. Para quem fez a Corona, pode fazer agora, dia 9. Pois é, exatamente. Marcelo Matias, presidente do CIRUS, grande médico, nosso amigo aqui de bancada. Aniversário do Hospital Vila Nova. Olha, o Hospital Vila Nova é um case de sucesso dentro do Sistema Único de Saúde que mostra que, se souber fazer um bom gerenciamento, tem condições de produzir bons resultados. O Hospital Vila Nova fez 56 anos e nesses 56 anos ele só cresceu. Para quem conheceu a estrutura previamente e vê ela hoje, percebe claramente o que uma boa gestão pode fazer. O Dr. Dalmolin, que é o responsável pela administração do hospital, é um visionário, é um homem que sabe pensar na população e sabe construir um sistema de saúde que funcione. A maioria das pessoas não sabem, mas o Vila Nova foi o hospital que mais tratou o Covid em Porto Alegre. 40% das internações foram feitas no Hospital Vila Nova. Incrível, hein? E eles que dado importante. É muito importante. Eles têm hoje gerenciamento de várias estruturas hospitalares, inclusive o Hospital da Restinga. São responsáveis, por exemplo, pela saúde prisional. E os projetos, conversando com o Dr. Dalmolin, para o crescimento do Vila Nova, são espetaculares. Foi um orgulho muito grande ver um hospital que está inserido na comunidade, está inserindo na saúde de Porto Alegre, mas de uma maneira mais ampla, inserido em várias cidades onde ele faz o gerenciamento sempre com muita qualidade. Perfeito. E o trote solidário? O trote solidário foi uma herança que nós tivemos muito positiva do Simers antes de assumirmos. Foi uma grande ideia que foi tida lá atrás e que nós tivemos a dificuldade de enfrentar a pandemia, onde o trote solidário, que para quem não sabe, são os alunos da medicina que, em vez de entrarem e fazerem aqueles trotes que antigamente se fazia, cortar o cabelo, agredir ou qualquer coisa, a gente faz o seguinte: a gente pega os alunos e vai para o banco de sangue doar sangue, vai para a porta dos supermercados conseguir doação de alimento, e nós conseguimos sempre em números de milhares de quilos para fazer doação em parceria com o Banco de Alimentos do Estado do Rio Grande do Sul. Foi um momento incrível. Semana passada, no sábado, eu estive na frente de um supermercado em Porto Alegre. Tem aquela gurizada recém-aprovada no vestibular, entregando folhetos e colhendo alimentos para ajudar o próximo. Isso é um grande evento que o Simers sempre fez. Ele é revolucionário no país e a gente só fez crescer. Pelo menos estamos presenciais, porque o último foi feito de forma online e, por incrível que pareça, foi um sucesso. As pessoas entravam nas nossas redes, faziam doações como se fosse aqueles sites de casamento, e a gente conseguiu sempre ajudar o próximo. Esse é um dos objetivos do sindicato. A gente luta não apenas pelo médico, né? A gente luta pela saúde no sentido mais amplo e fazer com que os nossos alunos participem, fazendo uma inserção social, sempre é uma coisa positiva. Maravilha, muito bom. Muito bem. Vamos adiante agora falando aqui um pouquinho do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Olha aqui, minha gente, é um negócio fantástico. Onde é que fica o Armazém do Queijo Empório Gourmet, essa maravilha? Que fica ali na Murilo Furtado, 254 em Petrópolis. Estacionamento toda a frente ali, maravilhoso. E você, quando chegar... Aí está o João Tumeleiro, que trouxe essa culinária lá de Bento Gonçalves, culinária italiana, para Porto Alegre. Sucesso absoluto. Quem trouxe, João Tumeleiro Neto, que está aí no seu vídeo. Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. Essa imagem aí você começa a esquecer, tá? Porque o Armazém do Queijo, em breve, e muito breve, terá uma nova fachada, num outro local que você vai ficar encantado. Aliás, João Tumeleiro está fazendo isso para homenagear a sua clientela, né? O Armazém do Queijo, da Murilo Furtado, já está pequeno, tá? Então, a clientela merece um espaço maior, muito mais qualificado ainda. Não que não seja qualificado, o Armazém do Queijo hoje é muito qualificado, mas precisa, né, nova estrutura, novas dimensões, porque a clientela é muito grande. Até, né, por que ela é tão grande? Porque o produto lá é maravilhoso, como patos, maecos, salmão, camarão, pratos prontos, cestas para presentes, vinhos nacionais importados, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, especiarias,
massas importadas, espetaculares, vale a pena. Quem não conhece o Armazém do Queijo Empório Gourmet, não conhece tudo de gastronomia de primeiríssimo mundo. Exatamente é o que acontece. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Uma teleentrega de primeira grandeza também, tudo isso no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Você acompanha em armazendoqueijo.com.br e também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Lá em Bento Gonçalves, a matriz do Armazém do Queijo é na rua Júlio de Castilhos, 563, com toda a qualidade, né, que veio lá de Bento para Porto Alegre e vice-versa. Então te liga em Armazém do Queijo Empório Gourmet, Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. O WhatsApp, minha gente, olha aqui, ó, é o 98-020-7107 e o telefone fixo é o 51-3392-0085, Armazém do Queijo, Empório Gourmet, na Murilo Furtado 254, em Petrópolis, estacionamento tranquilo, segurança maravilhosa, tá bom? Então vamos adiante ainda. Falando, sabe de quem, minha gente? Da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela é quase centenária, tem sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico. O telefone é 51-3228-1999 e o site aspecir.com.br. Eu sempre digo aqui, digo diariamente, que quem não tem um plano de previdência complementar está sempre no risco, né, minha gente? Está no risco. Por quê? Qualquer situação, faltou a vaga de trabalho, uma enfermidade no seio familiar, aí a situação se complica, né? Aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo, tá bom? Então é isso aí e mais alguma coisa. Vamos falar do Simers, né? Um momento tão importante quando falamos aqui, porque passa mensagens tão importantes, né, nesse segmento médico, né, dos profissionais médicos e também na extensão da comunidade. É o Minuto Simers. Os médicos estão com a gente, olha só que bela mensagem. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Verdade absoluta. Por isso, respeito ao ato médico e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Então está aí a mensagem muito bem elaborada do Simers, dizendo toda a importância, né, da atividade médica. Auxiliadora Predial, comemorando aí a empresa mais lembrada, a revista Amanhã, com o Top of Mind, consagra a Auxiliadora Predial como a marca mais lembrada do segmento, né, imobiliário. Compra e venda de imóveis, administração de condomínios e carteira de aluguéis. Ela é Top of Mind consecutivamente, conforme a avaliação da revista Amanhã, que consagra, então, a Auxiliadora Predial como Top of Mind 2021 e consecutivas 2020, 2019 e assim vai. Fazendo muito sucesso lá em São Paulo, que o telefone lá é o 11 23 48 4000, aqui em Porto Alegre sua sede é o 32 16 6100 e o site auxiliadorapredial.com.br. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Joaci Casagrande, Paulo. Eu estava prestando atenção no que falava o colega Marcelo e agora entendo por que ele é escolhido como cidadão honorário de Porto Alegre. Por quê? Quando ele falou em trote solidário, eu me lembro do meu tempo, quando eu entrei na medicina, e o nosso trote era totalmente diferente desse trote solidário. Nós passávamos por bullying, gozação, e levavam cascudo na cabeça, os veteranos, então nos ridicularizavam o máximo. E agora, o que aconteceu? Em função lá em São Paulo, os veteranos em torno de uma piscina pegaram o bicho, que é a pessoa que recém entra na medicina, no primeiro ano, jogaram numa piscina e tanto fizeram que chegaram a matar esse rapaz. Então, em função disso, é que foi criado esse trote solidário, e eu quero me parabenizar aqui com o colega, porque ele também, ele deu força, ele deu vitalidade, ele fez uma verdadeira metamorfose, quer dizer, daquele trote que nós tínhamos naquele tempo, agora ficou o trote solidário, fazendo o quê? Arrecadando, por exemplo, alimento, tudo para essas pessoas mais carentes. Eu quero dizer o seguinte, eu te abraço, meu querido colega, por um grande trabalho que você está fazendo no Simers. Bem. Simone Magalhães. Eu, do meu tempo,
Não, também era os trote malvado aqueles, né, pintavam, mas eu não cheguei a pegar até, porque assim, eu estudei em universidade particular, né, eu formei na Unicinos e estudava à noite, né, então não tinha muito isso, né, mas eu tenho uma mania, né, quando o pessoal, porque eles colocam muito o pessoal pedir dinheiro nas sinaleiras, né, e aí quando vem o pessoal, bicho, eu pergunto, qual curso? A medicina, eu dou. Medicina, esses cursos que realmente são difíceis de passar, eu sempre dou um dinheirinho, né? Porque, pô, esse cara ralou pra passar. E eu acho que esse de pedir dinheiro, né? Porque eles pedem dinheiro. Claro que às vezes é pra cachaçada, que a gente sabe, né? Mas às vezes eles têm uma causa ali, eles pedem dinheiro por uma causa, eu sempre dou. Mas assim, eu sou super contra esses trotes, até porque já teve morte de estudantes e tudo mais, eu acho que não leva a nada. Eu não tive trote, né? Porque na época que eu estudei à noite, não passei por isso, né? Mas eu tinha medo, tinha um pouco de medo, porque eu via o que eles faziam com as pessoas, raspavam o cabelo. Antes da faculdade, eu joguei vôlei no ginástica de Novo Hamburgo, né? E eu lembro que a primeira viagem que eu fiz com eles, que a gente foi jogar, eu dormi no ônibus. Quando eu acordei, o meu cabelo estava pura pasta de dente. Mas assim, ó, duro de creme dental. Eles passaram no meu cabelo enquanto eu dormia. Então, assim, eu também já passei por um trote, né? Mas foi assim, não foi nada demais, né? Só lavei o cabelo, mas assim, meus olhos, eu acho que foram uns 2 dias ardendo, assim. Mas coisa de gurizada, né? Faz parte. Ô Silvio, se tu me permite o seguinte... Não, permito? Pô, pelo amor de Deus. Me permite o seguinte, eu estava prestando atenção que falava... Estão falando da tua gravata aqui já várias vezes, entrando mensagem aqui da gravata. Eu quero dizer o seguinte, eu vou ter uma atitude antipática em relação à minha colega, minha amiga aqui, Simone. Oh, meu Deus, mas porque nunca. É o seguinte, quando ela falou o seguinte... Quando vem os bichos, por exemplo, na sinaleira, vem me pedir um dinheiro, uma coisa, eu pergunto para ele, o que você se formou? Medicina, isso aí, então eu vou dar, para os outros não tem dinheiro. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero aqui defender a todos aqueles que passaram, independentemente de faculdade A, B ou C, tu tem que dar o teu dinheiro e saber que por trás disso aí tem gente que lutou muito, batalhou muito e ralou muito o traseiro, independente da especialidade. Não, mas ralam mais, mas é que eu digo assim, eles estão ali passando um sufoco. Não, desculpa a minha atitude, velho. É que eu não queria deixar passar batida. Não, tá certo. Eu sou uma grande defensora dos estudos, né? Sempre fui, sempre levanto essa bandeira. Eu hoje sou quem sou, cheguei onde cheguei graças à minha formação, ao meu estudo, né? Mas eu brinco, né? Assim, não, mas... passou em medicina, não. Tu estudou mesmo. Tu estudou muito, então eu vou te dar um dinheirinho. Isso aí. Muito bem. Meu amigo Marcelo Matias, Joaci Casagrande Paulo e essa nossa PhD, Simone Magalhães, em Economia, eu queria que os senhores fizessem um apanhado, Marcelo Matias, da CPI da Covid. Esse escândalo nacional onde 2 vigaristas de carteirinha estão comandando aquele vexame nacional que é mostrado para o mundo, lamentavelmente. Olha, eu acho que a CPI poderia ter, caso ela fosse séria, produzido bons resultados, porque ninguém tem dúvida de que no Brasil houve gigantescos desvios de recursos, especialmente pelos governos estaduais, até pelo governo do próprio Amazonas, que, aliás, é o estado originário de um dos grandes senadores, o Omar Aziz, que participa da CPI, mas acabou optando por fazer uma perseguição político-ideológica totalmente não vinculada à pandemia. Não tem foco essa CPI e tem apenas um objetivo. Ela não tem foco porque cada dia eles mudam a narrativa. É um palco ridículo. Cada dia. E entre outros assassinatos que foram feitos na CPI, além de assassinatos de reputação, além do assassinato da verdade, eles têm assassinado ultimamente o português. Que horror! Eu não sou um indivíduo muito bom em português, mas eu me considero um PhD perto daquela turma ali. Depois que eu ouvi um senador da República que está no Senado há pelo menos 20 anos falar em criptomoeda
e Bitcoin, né? Além do que, como eu digo, eles assassinam de tal sorte a lógica, a verdade, o português e, de alguma forma, estão assassinando também um instrumento da CPI. CPI, qualquer nação desenvolvida e democrática do mundo, é um instrumento importante. E eles utilizaram isso apenas e exclusivamente para fazer um palco que, no meu entender, é um circo e que tem, por incrível que pareça, de alguma forma, alguma repercussão na imprensa. Se o Brasil fosse um país sério, ninguém levaria uma CPI feita por Renan Calheiros a sério. Exatamente, exatamente. Eu não sei como é que eles conseguiram se estabelecer naquelas duas posições, por exemplo, né? Mas só tem bandido ali nessa CPI comandando esse espetáculo negro, né? Absolutamente negro, lamentavelmente. E eles ainda ficam bravos quando alguém citam eles, né? Eu faço umas postagens, né? Esses dias eu estava entregando um laudo de uma CPI, né? Que é da verbas da Covid, né? Que houve um desvio. Eu fui contratada por um município de outro estado, entreguei o trabalho e daí eu coloquei, ó, fazendo o que a CPI da Covid não faz. Porque é isso que eles tinham que fazer. Onde é que tá a corrupção? Onde é que foi? E tem, gente, tem horrores. Tá, sabe? É só procurar, tá muito fácil. Aí eu tentei marcar o Renan Calheiros, né? Capaz que é aberto o Instagram dele, mas marquei o Omar Aziz, fazendo o que a CPI não faz e postei a capa do meu laudo lá. Porque, tipo assim, é bem como tu falaste, é um circo. É um verdadeiro circo. Eu olho todos os dias. Eu ligo no meu tablet, eu fico trabalhando e fico assistindo ali. É um horror. Porque assim, ó, a gente tem que... Claro que eu não sou obrigada a olhar, né? Mas eu acabo acompanhando, porque, pra tu ver... E aí, assim, todos os assassinatos, né? Assassinatos de portugueses, assassinatos de pessoas inocentes, assassinatos de carreiras, assassinatos da legislação. O que foi o Luciano Hang essa semana, assim, ó, abriu... Não, eles começaram a tomar pau na abertura. Queriam que ele assinasse um documento. Ele disse assim, não, mas ele não está aqui como... Ele não está como testemunha. Isso aí é só para testemunha, o advogado dele. Aí o Omar Aziz quis dar um showzinho, não, que o senhor é que sabe, não vai assistir. Aí o Randolfo, né, que é advogado, disse, não, presidente, ele tem razão. Na condição de acusado, ele não precisa assinar o documento. Pá, mas começou, né? Então, assim, eles não sabem e batem boca, daí eles não aceitam nada menos do que a pessoa está lá acuada. Eles humilham, eles xingam. Aí a pessoa quer rebater, não pode. Aí vai ser presa, é voz de prisão. Gente, aquilo ali assim, é tão absurdo, é tão absurdo. E, tipo, eu quero ver aquele relatório pronto, porque, assim, ó, eu não sei o que vai sair de lá. Porque a comissão parlamentar de inquérito para investigar, né, os desvios dos recursos da Covid não aconteceu. Até agora, não se falou. E tem um senador, que eu não lembro o nome dele, que ele é de Rondônia, que é um bolsonarista, eu acho um sarro ele falando, né? Marcos Rogério, ele é ótimo. E ele é assim, ó, eu quero saber das verbas de Manaus. Quando é que vão falar de Manaus? Quando é que vão falar do dinheiro público realmente? Não, é a cloroquina, a ivermectina, é a vacina que não foi comprada. Óbvio que tem corrupção, a gente está careca de saber que dentro das instituições públicas é uma corrupção endêmica. O doutor Antônio Augusto fala muito, sabe, dessa questão da corrupção endêmica. E, inclusive, essa semana deu uma entrevista quinta-feira maravilhosa falando da lei da improbidade, porque agora mudaram a lei, e aí facilitou mais, né, a questão para quem gosta de fazer desvios dentro da área pública. Assim, é óbvio que tinha gente querendo ganhar. Tá bom, impediram, legal. Tá, mas e aí? E o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Sabe? É a única corrupção da história na qual não se gastou um centavo. Eu fico muito chocado com a história da Covaxin, né? Não, tudo bem, assim, ó, ia ter, sabe? Eu acho que todos os indícios mostram que ia ter desvio. Ok?
Mas assim como tem tudo, isso é prática nacional. Uma das coisas que a gente vê em economia, que muitas empresas não vêm para o Brasil, porque na conta do investimento dela tem que constar investimento de capital, investimento financeiro e propina. As empresas não querem gastar com isso e por isso muitas vezes a gente não recebe investimento por causa disso. A gente sabe que isso acontece. E não é porque muda o governo, porque funcionário público é de carreira. Desculpa. Assim como o político eleito é corrupto, o pessoal que está lá dentro é também. Não digo todos, não estou passando vassourão em todos aqui. Mas é óbvio que ia ter. Mas então a gente bloqueou porque o Bolsonaro é corrupto. Não, o sistema é corrupto, o governo é corrupto, quem está dentro daquilo, quem tem chance de tirar alguma coisa é corrupto. Entendeu? Então vai lá e acha quem são essas pessoas e tira. Agora não, o genocida. Gente, que momento que esse povo vai para o dicionário ler o que é genocídio? Sabe? É uma vergonha, é um verdadeiro circo, olha. Você, Casagrande Paulo. Bom, eu queria dizer o seguinte, eu prestei bem atenção, inclusive eu venho escutando aí diuturnamente uma emissora aqui de Porto Alegre, que ela fala só em política e bota o Bolsonaro a falar e tudo. Eu quero dizer o seguinte, que essa comissão parlamentar de inquérito, para mim, é uma verdadeira pantomima. É uma pantomima. Como o doutor aqui falou, que é o circo, não é o circo. Aquilo ali é pior do que o circo. O circo está no seu local de destaque. Que eu vi, por exemplo, em Moscou, circos fabulosos. Aquilo ali é uma pantomima. E digo o seguinte, se nós temos no Brasil 81 senadores, como é que foram escolher os 2 piores senadores para dirigir essa comissão parlamentar de inquérito? Por exemplo, Renan Calheiro, vocês vão olhar no Google, ele tem no mínimo 16 processos. 27. 27. 27. Vocês vão ver, por exemplo, o Omar Aziz ali, que ele é o sujeito, ele está enrolado numa série de problemas. A esposa dele foi presa, também os outros parentes, tudo, botar os homens dessa natureza. Então, qual é o escopo, qual é o objetivo dessa comissão parlamentar de inquérito? É pegar alguma coisa contra o Bolsonaro. Mas o que a gente está vendo é que está chegando ao fim dessa comissão parlamentar de inquérito e eles não acharam nada do Bolsonaro. O que eles acharam, que eu acho ridículo, é prevaricação. Prevaricação, o que é? É chegar e dizer, olha, Bolsonaro, eu acho que estão roubando aí, estão fulano, entendeu? Mas eles não têm testemunho, não têm nada, eles querem pegar o Bolsonaro. É isso que eles querem, mas não vão conseguir. Então, o que eu quero dizer para vocês, que colocar aqueles 2 elementos ali é a mesma coisa que pegar o vampiro e ser o presidente do banco de sangue. Não, é totalmente incompatível. Entendeu? Eu não sei onde é que foram arranjar aqueles 2 caras ali. E são ignorantes, como diz aí o doutor e a nobre economista aí também, falando tudo errado. Mas eu até deixo de barato falar errado, mas pelo menos que eles fossem honestos, que eles procurassem realmente dar valor a quem tem. E o Bolsonaro hoje faz 1000 dias de trabalho. São 1000 dias que ele está na ativa. Por exemplo, ele gosta muito de falar futebol, ele é o técnico e o Brasil é o time. E ele está conduzindo muito bem. Lá no Nordeste está levando água para aquele povo e nas rodovias e ferrovias e tudo, ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Mas o que ocorre é que a esquerda não larga dele. Ele vai até o dia das eleições e ela não vai largar. Agora, hoje, o que eles fizeram? Hoje estão dizendo o seguinte, é que a mulher do Bolsonaro, a Michele, está com tráfico de influência, foi na Caixa Econômica Federal, pediu, dá empréstimo aqui para essa firma bolsonarista, aquela, para esse meu amigo, não sei o quê, mas a Caixa Econômica Federal só vai dar empréstimo para aqueles que realmente têm condições. Eles procuram por tudo quanto é lado para pegar o Bolsonaro, mas não vão pegar. E eu digo também para vocês aqui o seguinte, é difícil vocês admitirem. Imagina um de vocês, a senhora ou o senhor que me ouve nesse momento, se fosse presidente do Brasil, como é a senhora
que trabalha com honestidade, não é corrupta nem nada. A senhora é a presidente do Brasil. Como é que a senhora vai saber lá, por exemplo, no Piauí, se tem lá um governador roubando, ou isso ou aquilo, entendeu? Mesmo que seja do partido Bolsonaro. É totalmente impossível, é humanamente impossível de você detectar essas coisas. Mas o que vai ocorrer é o seguinte, é que eles estão fazendo tudo para incriminar o Bolsonaro, não vão arranjar, ele não vai ser incriminado e ele vai vencer. Escuta que eu estou dizendo para vocês, ele vai vencer e não adianta, eles estão desesperados, porque cada dia que ele toma a palavra, ele convence mais as pessoas. Hoje mesmo lá em Maringá, no Paraná, ele foi aplaudidíssimo, tudo. Ele tem aquele jeitão de falar, de brinquedo, mas em realidade ele vai ser tem sido um bom presidente até agora e vai ser por mais 4 anos, se Deus quiser. Agora, só pegando um gancho, o senhor falou da Michelle, né? Eu li essa matéria hoje, né? Que a Michelle, o Bolsonaro usou influências para conseguir financiamentos, né? Então, vou contar um caso, né? Não vou citar a instituição, né? Mas eu estou trabalhando, já comecei faz mais de um ano, trabalhar num processo, qual eu sou perita judicial, numa ação de um banco público, qual um funcionário desviou 12 milhões de reais. Sabe como? Ele dava entrada no crédito e aí a pessoa tinha que dar um imóvel em garantia, ele forjava as garantias. Aí tu pega o tal do banco, que tem todo um sistema lá de aprovação, de comitê, de não sei o quê. E aí? Aí a influência da Michelle Obama, Michelle Obama, né? Que saudade. A Michelle Bolsonaro. Tá bom, a Michelle Bolsonaro foi lá e bateu na porta da Caixa pedindo para que ajude, né? Dá uma ajuda aí. Deram dinheiro para quem não tem crédito, deram dinheiro sem garantia, como é que foi? Porque dentro dessas mesmas instituições públicas, esses bancos públicos, tem gente lá dentro que está embolsando dinheiro, simulando documentos e desviando. Imagina, esse é o que eu estou trabalhando como perita judicial. 12 milhões de um gerente, tá? E aí imagina quantos casos. Aí um dia eu fui conversar com um funcionário desse banco, não dessa agência, e ele disse assim, isso é o que mais tem aqui dentro. Isso é o que mais tem. Eu fiquei pensando, poxa, o que mais tem? 12 milhões de reais foi desviado, né? E assim, o cara era tão fácil que ele fazia, botava no dinheiro de laranjas, que eram tudo meio da família, ele sacava o dinheiro no caixa eletrônico, tinha até foto dele sacando dinheiro com o cartão. Tão fácil que é, de tão fácil que é. Né? Não, então por favor, gente. Sabe aquelas coisinhas assim, ó? Eu vou falar mal do Dr. Joacir lá porque tava com aquela gravata vermelha lá, né? Eu não sou gremista, eu tô achando linda a gravata dele, tá? Mas assim, daqui a pouco um gremista posta lá, não gastou da gravata, vai querer denigrir a imagem dele. Não, gente, calma. Muito bem. Silvas, já que a Simone cutucou a onça com a vara curta, eu quero dizer, eu sou com essa gravata vermelha, mas eu gostaria de estar com a gravata como esteve meu conterrâneo ontem, Luciano Hang, e representando dignamente o meu estado. E coitado, quando entrou, coitado não, porque ele é um tremendo malandro, mas ele entrou ali, foi ridicularizado, chamaram ele de bufão, de bobo da corte, e que obedecia o rei é o Bolsonaro, e que um senador tomou a palavra, você não pode fazer isso com o homem ridicularizado dessa maneira. Entendeu? Eles fazem de tudo e daqui a pouco o Luciano diz o seguinte, eu pago 100 milhões de impostos por ano. E naqueles 100 milhões estava o salário daquele pessoal que estava ali. Eles falaram assim uma hora para ele, que ele tinha sonegado, que estava lá com uma dívida de 5 milhões de impostos. Ele assim, 5 milhões de impostos para a van é troco. Eu achei o máximo. Né?
uma empresa que a folha de pagamento é 100 milhões de reais por mês é a folha de pagamento da Van. E dá trabalho para quanta gente tudo para o Brasil? A Van emprega diretamente, vamos esquecer os indiretos, 22 mil pessoas. A Van começou numa lojinha de venda de tecidos. E o Luciano Hang, ao qual eu não conheço, não tenho qualquer procuração para fazer sua defesa, é um indivíduo que é importante para o país. E simplesmente ser achincalhado daquela forma por aquelas pessoas não tem o menor cabimento. Até porque ali não tinha absolutamente nada a ver com Covid. Ali ele estava sendo perseguido pelo fato de que ele não segue a narrativa que os reis da CPI querem impor. Qualquer um que não siga a cartilha dos reis da CPI vai ser tratado daquela forma. E eles trataram daquela forma o Luciano Hang, médicas mulheres que foram lá, trataram o Facuri da mesma forma ontem. É um extremo desrespeito para qualquer pessoa que não diga aquilo que eles querem ouvir. Por outro lado, se eu crio uma narrativa, e aconteceu uma coisa absolutamente sem parâmetro na história jurídica do Brasil, pelo menos. Supostamente, em nome de 5 ou 6 médicos, supostamente, porque não há o nome deles, a advogada foi depor. Olha, eu vou dizer uma coisa, não sou advogado, não tenho conhecimento nem informação jurídica, mas algumas coisas por cultura geral eu sei. E eu sei o seguinte, que pela legislação brasileira, a gente não pode depor por procuração. Eu não posso botar alguém para falar por mim. Além disso, não existe condenação que não tenha vício de origem se ela não seguir o devido processo legal. De novo, não sou advogado. E se tem uma coisa que essa CPI não fez, foi seguir qualquer devido processo legal. Como eu digo, o Brasil é um país que CPI não precisa cumprir lei, que ministro do STF não precisa cumprir a Constituição. É um país que esculhamba absolutamente qualquer coisa que deveria ser sério num país sério. E depois a gente tem mazelas para a população pobre que está na rua e esquece de olhar para o andar de cima para aquelas pessoas que são senadores da República ou ministros e que deveriam respeitar o cargo que receberam. Essa é uma coisa muito importante. Ninguém que está ali deveria estar ali por si, deveria estar ali para honrar um mandato ou um cargo em nome da população que paga a sua conta. E não é isso que acontece ali. É aquela coisa, eu sempre digo aqui que eu sou um funcionário de todos os sócios do Simers, porque eu devo a eles explicação e quando eu acerto ou quando eu erro, eu posso e devo ser cobrado pelos meus erros. Está correto. Lá não, eles são completamente independentes. Não há qualquer relação daquilo que eles estão lá fazendo com o povo que os elegeu. Então, eu tenho uma vergonha de ser brasileiro. Eu realmente fico imaginando que se as cenas lá colocadas forem reproduzidas para o exterior, o quão mais rabiscada vai ficar ainda a imagem brasileira. É um momento muito triste da história que os livros ainda, espero, tenhamos a verdade para contar. E só para não perder, lá deixou de se investigar a Covid, passou a se investigar a opinião. E o Brasil, quero dizer para os senadores que provavelmente não sabem e para a parte da mídia que não dá bola para isso, não existe crime de opinião no Brasil. E lá, por alguma razão, existe. Isso deveria ser colocado no alçapão da história para que a gente aprendesse com aquele erro que lá é cometido para evitar que seja cometido no futuro. Pior, para quem acompanha de perto, sabe que eles já estão preparando, segundo o próprio, se não me engano foi Humberto Costa que disse, levar como rescaldo a CPI da Covid para dentro da CPI das fake news. Lembrando que fake news no Brasil, pela Constituição, não é crime. Exatamente. Perfeito. Vamos adiante falando aqui, sabe o que está em voga nesse Brasil? Mas como nunca, a locação de veículos. Locação de veículos. Agora, importante, a grande virtude é achar uma locadora de alta qualidade, que corresponda à sua expectativa. Mas locação de veículos hoje é um negócio fantástico. Olha aqui, ó. Locar um carro nunca foi tão fácil. Nunca foi. Olha, Citicar,
aluguel de veículos. Olha aqui, locar um carro nunca foi tão fácil. Conheça a Citicar, a maior locadora de veículos gaúcha, contando com frota própria de mais de 4 mil veículos, quase 5 mil veículos. Hoje, ter um carro próprio na sua empresa já não é mais um bom negócio. A Citicar tem centenas de clientes corporativos no Brasil inteiro que chegam a poupar 30% ao mês com locação de frota. Olha só a economia, 30%. Alô, doutora Simone Magalhães. Para o dia a dia, a Citicar tem vários pontos para você locar o seu carro, seja para um dia, uma semana ou até mesmo para trabalhar. Conheça a Citicar, a locadora que descomplicou a locação de veículos. Descomplicou total. Locar um carro na Citicar é muito simples, é muito fácil. E todos ficam encantados com a política, com a gestão da Citicar. Então, alugar um carro hoje é Citicar, minha gente, tá? Lá está tudo descomplicado. A locadora que descomplicou a locação de veículos. Aí, faz parte do grupo Esponqueado. Muito bem. Vamos adiante, então, dizendo que nós vamos falar aqui do CCG Saúde, o grupo CCG Saúde. Para curtir a vida em qualquer idade, é importante ter com quem contar, sem dúvida. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o Pop Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Com ele, você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza, com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia, com equipamentos de ponta, ultíssima geração. Além disso, você conta com o serviço de teleorientação CCG 24 horas para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina com consultas online, sem sair de casa e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o Pop Humaniza em ccgsaúde.com.br. Então aí te liga, né, minha gente, que aí você está muito bem servido aí. Superando a expectativa, né, dos seus conveniados, pessoa física, pessoa jurídica, o grupo CCG Saúde, ok? Vamos falar do Chihuahua? Chihuahua, é o mar na mesa, né, minha gente? Olha aqui, ó, tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Quem é que comanda o Chihuahua? O mar na mesa, a culinária típica de frutos do mar, João Careca. Essa figura ímpar que tem décadas e décadas aí, começou lá na Getúlio Vargas, no Menino de Deus, e hoje está ali na Teixeira Mendes, 1216, com um novo Chihuahua, né? Climatizado, muito bem elaborado, decorado, com conforto absoluto. Então, te liga com o Chihuahua, o mar na mesa, tá bom? Chácara das Pedras, aqui em Porto Alegre. Teleentrega ou reservas. Teleentrega ou reservas, fala com a Cíntia. 31056767, 31056767, fala com a Cíntia, para teleentrega ou reservas. 2 lugares, 4 lugares, 6 lugares, 8 lugares, é tudo com a Cíntia. O site é chihuahua.com.br, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. O cardápio do Chihuahua, em frutos do mar, eu vou dizer para vocês, para os senhores que estão nos assistindo, é o mais completo, é o mais extenso. Para todos os paladares de quem aprecia a culinária de frutos do mar, o mar na mesa, como se diz, né? Lá comandado pelo João Careca, é o do Chihuahua. Então, te liga aí. Você desce a Nilo Peçanha, quando chegar na Homem Companhia, ali no Laboratório Weiman, entra à direita, ok? Portanto, antes do Iguatemi, entra à direita e exatamente você está chegando do Chihuahua, na segunda quadra à direita. Então, teleentrega e reservas 31056767, o site chihuahua.com.br. Aí nós vamos adiante agora falar do merchan aqui, o nosso merchandise aqui, que é exatamente o essencial. O Plano Ângelos, olha só, é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil. Conte com a excelência e tradição do Plano Ângelos para cuidar e proteger as pessoas que você ama com o Plano Essencial. Assistência funeral completa disponível 24 horas por dia para todos os associados, para que você não tenha nenhuma surpresa na hora que precisar. Conte com a experiência da Ângelos para a orientação de todo o processo de registro de óbito. Além disso, o Plano Essencial garante orientação médica gratuita para você tirar dúvidas sobre saúde e exames por telefone, descontos em ampla rede conveniada na área da saúde, acompanhamento psicológico de aconselhamento ao luto, descontos e vantagens exclusivas pelo Clube Ângelos e muito mais.
Acesse www.planoangelos.com.br e saiba muito mais. Está aí o Grupo Ângelos, tá? O maior do sul do Brasil, 0800 006 6688. É os planos Ângelos aí que contemplam a expectativa de todos aqueles que fazem, né, os seus convênios com o Plano Ângelos. Maravilha. Tem um minutinho aí? É bem rápido que eu tenho que fazer mais. Não, só para falar aqui que hoje saiu o boletim do mapa de empresas do Ministério da Economia. É um relatório que aponta a movimentação das empresas, e saiu um dado muito importante. No último quadrimestre, de maio a agosto, o Brasil criou um número recorde de 1.400.000 empresas foram abertas no nosso país. E isso é importante porque não só um número de empresas registradas que vão gerar impostos, como também gerar empregos. E dentre essas empresas, 82% delas são empresas do ramo de comércio varejista. Então, é a recuperação econômica aí que a gente estava esperando. Isso é um número bastante expressivo. Claro que também tiveram as outras empresas, principalmente serviços do ramo da beleza, que abriram. Então, nós tivemos 1.400.000. Nunca na história tivemos um número tão grande de empresas abertas em tão pouco tempo. Então, 26% a menos do que no quadrimestre anterior. É o relatório que saiu hoje do Ministério da Economia, fresquinho aqui no nosso programa. Muito bem, vamos falar de vinhos do mundo importador, a maior importador de vinhos do Brasil, né? Você faz um tour pelo mundo dos vinhos, desfilando, visitando as lojas de vinhos do mundo importador, que são 3 lojas, né? 3 lojas maravilhosas, onde você encontra lá rótulos maravilhosos, rótulos de primeira grandeza com descontos até de 50% numa promoção que está acontecendo agora em Vinhos do Mundo. Fora outros rótulos que têm descontos de 15%, 25% e 35%. Combos e preços lá no assoalho, tá bom, minha gente? Mas de vinhos de qualidade, rótulos importantes. Tudo você paga do cartão de crédito, parceladinho, todas as bandeiras, tá? E se a compra é um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo Importadora leva até o seu domicílio. Telefone geral de Vinhos do Mundo Importadora, 51 30 12 80 90. O site é vinhosdomundo.com.br. Eu vou mostrar as lojas para vocês aí de Vinhos do Mundo Importadora. São 3 lojas maravilhosas, todas com o mesmo padrão, né? Aquela cor chocante, laranja. Dá uma olhada aí. Vamos lá para a Avenida Cristóvão Colombo. Avenida Cristóvão Colombo. Está aí a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta. Estacionamento, segurança e aquele atendimento singular, né? Só de gente que conhece tudo no segmento de vinhos, espumantes, champanhes, delicatessen e acessórios para o seu bar, sua adega. Daí nós vamos até a Alameda Lípio César, está aí, número 203, no bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha, tá bom? É ali, pertinho do Colégio Anchieta. Então está aí. E depois nós vamos até o Menino Deus, está aí a loja, Avenida Getúlio Vargas, 1135, bairro Menino Deus, todas com o mesmo padrão. Estacionamento, segurança e atendimento de quem conhece o segmento de vinhos e vinhos de qualidade. O mundo dos vinhos passa pelas lojas de vinhos do mundo importador. Por isso que eu digo, você faz um tour pelo mundo dos vinhos, visitando as lojas de vinhos do mundo importadora. Tá bom? Ok. Daí nós vamos falar, sabe de quem agora, minha gente? Do Di Paolo, Grupo Di Paolo, que tem galeterias de primeira grandeza, as melhores. Lá em São Paulo, por exemplo, o paulista adotou as galeterias de Paolo. Tem 3 lá, bombando, com 200 lugares cada um. É um negócio fantástico. Você conhece a sequência de Paolo? É uma experiência completa que traz o melhor da típica culinária da Serra Gaúcha, sabor único que segue as receitas da nona, desde as entradas até os pratos principais e sobremesas. Tudo é preparado com amor e feito com ingredientes frescos. Prove essas delícias no Di Paolo. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maestro. E agora eu passo um filme para vocês aí, estrelado pelo próprio empresário Paulo Jeremia. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim.
O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, nos mandando aqui o companheiro de bancada aqui, o Berajares Forja, cumprimentando o Marcelo Matias aqui, a maravilhosa Simone Magalhães, o grande amigo e grande médico psiquiatra Joaci Casagrande Paulo, o Bajares Forja nos assistindo, mandando um abraço fraterno a todos. Muito obrigado, Bajares Forja, com a sua querida Clarinha. A Clarinha, um beijo para a nossa Miss. Linda Clarinha. Nossa Miss. Nossa Miss, lindíssima. Muito bem. Segundo a operação ali das câmeras, ele está dizendo que... pode continuar. Não. Pode? Vamos adiante. Muito bem. Marcelo Matias. Olha, eu estava olhando aqui, enquanto a gente vai acompanhando, eu vou acompanhando as notícias, né? Para ver o que surgiu de novidade aqui. E basicamente o que a gente percebe é que o passaporte de vacina, ele vai ser a discussão dos próximos períodos. O Rio de Janeiro tem uma lei municipal que obrigou o passaporte de vacina, uma desembargadora bloqueou o passaporte de vacina e o ministro Fux devolveu o direito ao município, arguindo uma decisão prévia do próprio STF de que quem decide é o município a utilização do passaporte de vacina. Passaporte de vacina é algo que a própria OMS disse que não deveria ser implementado. E justamente por isso a gente acha que novamente a política tem passado por cima do que é ciência para definir as condutas e limitar a liberdade do cidadão no sentido mais amplo. Perfeito. Casagrande, Paulo. Eu gostaria, num minuto aqui, de dizer o seguinte: três focos. Primeiro, parabenizar uma vez mais por ter escolhido esse querido colega como cidadão honorário de Porto Alegre. Segundo, positivo também para minha querida amiga Simone, quando fala no sentido que a nossa economia vai evoluir com essa notícia que ela deu, para mim foi muito satisfatório. Depois dessas duas positivas, eu vou trazer uma notícia negativa para o socialismo, para o comunismo e esquerda. Por quê? Hoje eu escutei que em Cuba vai ser permitido 32 empresas que vão poder trabalhar daqui para frente de maneira privada em particular. Isso aí, para pessoal de esquerda, não é bom. Isso é uma tristeza para eles, é uma facada no coração deles. Um abraço. Perfeito. Tá bom, Silva, então? Só dois beijos, um para minha irmã, que está se recuperando de uma cirurgia, está assistindo a gente, mandou um videozinho Forte abraço, aqui. Grande recuperação, que se recupere logo, te amo. E um beijo para minha amiga Pedra, contadora, super competente, minha ex-aluna lá de Canoas, está assistindo a gente também, mandou um beijo para ti, querida. Muito bem. Chegando aí o companheiro Cadu Oliveira com 2 toques. Programa imperdível, falando tudo, esmiuçando o futebol, especialmente a nossa dupla Grenal, ok? Minha gente, vai e volte, álcool e volante, são inimigos mortais. Segunda-feira, todos nos seus postos, tá bom? Se Deus quiser, um abraço. 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Até lá.